Meus amigos, o portal para um submundo foi aberto. Estamos num momento decisivo para a humanidade e as moedas digitais estão funcionando como uma mola propulsora que leva o mundo todo na direção dessa nova era. É necessário dizer que, na verdade, não veremos apenas malefícios, mas também benefícios. A ideia que é vendida será sempre que estaremos seguros, tudo será feito para o nosso bem, mas o preço dessa suposta segurança seria a perda da privacidade e até mesmo da liberdade. Provavelmente, as pessoas vão acreditar no grande discurso midiático que prega a necessidade de um líder mundial, um sistema que saiba de tudo o que estamos fazendo para dessa forma nos proteger. Afinal, durante décadas, gatilhos foram implantados nas nossas mentes através do entretenimento, afirmando que algo muito ruim viria. E de fato, algo ruim veio ao mundo nos últimos anos, mas sua verdadeira origem foi ocultada, seus efeitos foram midiaticamente potencializados pela classe jornalística, que adicionou aqueles gatilhos psicológicos instalados em nossas mentes pelos quadrinhos, games, séries e filmes apocalípticos. E muitos hoje veem as criptos como uma espécie de messias do novo mundo, achando que as criptos serão a salvação de tudo. E de fato elas vão ajudar a humanidade em vários aspectos e nesse momento realmente nos dão acesso à liberdade financeira. Então as moedas digitais não são necessariamente boas ou ruins, elas são apenas ferramentas. Veja um exemplo, um martelo pode servir para pregar um prego na madeira ou até mesmo para provocar uma lesão intencional em alguém. O que vai fazer a diferença é como a ferramenta é utilizada e não a ferramenta em si. Bem, mas com o avanço das criptos, vimos o avanço das várias agendas mundiais. E se não fosse a adesão tão rápida desse novo sistema, não teríamos as CBDCs, que são as versões digitalizadas do dinheiro estatal. Não teríamos o DeFi, que é o novo padrão de finanças mundial, ou seja, a descentralização financeira. Não teríamos as NFTs, que são uma espécie de valor agregado a objetos que talvez até não existam no mundo real, como por exemplo, um bonequinho de um jogo. Então, antes, você poderia pagar para ter um jogo eletrônico e poderia pagar mais ainda para ter acesso a um determinado personagem no jogo ou um item específico. Agora, você paga por esse objeto, mas você realmente torna-se de alguma maneira dono dele e pode até vendê-lo se você quiser no futuro. E olha só que maravilha, você vai gastar desde centavos a milhões de dólares para ter um registro que afirma que você é dono de um conjunto de pixels numa tela dentro de um algoritmo num joguinho de videogame. E no fim das contas, todo um novo universo se forma no meio digital. E tudo isso começou nas criptomoedas. E o que vem por aí é um portal para um submundo chamado metaverso. O submundo, digo, pois é algo que é inferior à nossa realidade, pois ele é algo que não existe sem o nosso mundo. Mesmo que alguém tenha uma vida digital, não há como isso existir sem a presença no nosso mundo, que é o mundo real. Mesmo uma inteligência artificial que talvez não tenha uma presença física nesse mundo, num corpo de um robô, por exemplo, mas ainda assim ela precisa pelo menos de um servidor para ser armazenada. E gente, o Facebook há um tempo atrás estava doido por óculos de realidade virtual. A Sony e a Microsoft inclusive tentaram empurrar esses óculos e funcionalidades relacionadas através dos seus consoles, o PlayStation e o Xbox, mas não pegou, não foi para frente, era muito caro, não trazia uma sensação de realidade, um jogo continuava com a aparência de um jogo. Mas para vocês terem uma ideia, o Facebook quer tanto a experiência aprimorada de um metaverso que mudou seu nome para Meta. A rede social ainda continua com o nome Facebook, mas a empresa que é dona do Facebook se chama Meta. Isso porque eles aparentemente têm um foco muito forte em fazer com que as redes sociais se transformem em uma nova realidade. Eles querem que você tenha sua casa virtual, sua existência virtual, não apenas em um site que você vai ter umas fotos, mas algo que de fato te represente. E se você for parar para pensar, isso vai fazer sentido para muita gente. Pois pense bem, todo mundo tem algo em sua aparência que talvez preferia que fosse diferente. Talvez uma barriga menor, mais músculos, um nariz mais fino, uma altura dentro da média. E tudo isso é possível dentro do metaverso. As pessoas finalmente estão trabalhando em casa e fazendo encontros virtuais. Muitas vezes usam chroma key para modificar o fundo da sua casa para parecer um escritório. Então por que não digitalizar a sua imagem, tirar as rugas ou espinhas e dessa forma fugir da frustração de não ser
ser totalmente aceito por causa da sua aparência fora do padrão? Seria o metaverso a conexão com o tão falado transhumanismo? Seria essa a armadilha final para a humanidade? Agora, para aqueles que creem no Criador dos céus e da terra e acreditam na Bíblia, podemos pensar no poder da besta de fazer cair fogo do céu, e a busca por assemelhar-se ao Criador talvez não seriam feitos através de recursos tecnológicos. Eu realmente não sei, sinceramente tenho mais perguntas do que respostas, mas não quero correr o risco de fechar os meus olhos para essa situação e de repente ser surpreendido.